Muitas vezes nós cremos em doutrinas erradas, muitas vezes nós cremos em religiosidade, muitas vezes nós cremos, às vezes, nos nossos sentimentos mesmo, nas nossas emoções, naquilo que nós vemos, naquilo que nós estamos sentindo. Mas o que esse texto está dizendo para nós? Não se deixem enganar. Não se deixe enganar, amém? Por quê? Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, amém? Então, amados, só Deus é bom, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: só Deus é bom. E diga mais para ela assim, diga: só Deus é perfeito. Amém? Só Deus é bom e só Deus é perfeito. Sabe, amados, por muito tempo a religião, ela enganou. Por quê? Porque ela apresentou para nós a figura de um Deus mau, a figura de um Deus que castiga, a figura de um Deus que não se importa com a gente, a figura de um Deus longe, distante. Não é verdade? Então por isso que Tiago vem dizendo assim: irmãos, não se deixem enganar. Deus é bom. Você precisa crer nisso com todo o teu coração. Deus é bom. Então desconstrua do teu coração toda aquela ideia de um Deus mau, de um Deus que não se importa com a sua vida. Ele é bom. Toda fonte de bondade está em Deus. Amém? Toda fonte de bondade está nele. Tudo, ele é perfeito em todas as coisas. Aleluia! Então, quando nós entendemos essa realidade, quando nós entendemos que nós não podemos nos deixar enganar por fábulas, por ensinamentos errados, mas que o nosso Deus é bom. Aleluia! E a verdade é que só Deus é bom. Por quê? Porque nós vemos que até o próprio Jesus, numa ocasião, quando o jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus olha para esse jovem rico e faz uma pergunta. Ele diz assim: por que você me chama de bom? Porque só um é verdadeiramente bom, que é Deus. Então o próprio Jesus não aceitou ser chamado de bom. Por quê? Porque Jesus reconhecia que Deus era a fonte de bondade, que tudo que Jesus manifestou de bom nessa terra, tudo que Jesus fez nessa terra, os milagres, os sinais, as maravilhas, o próprio Jesus reconhecia que a fonte de bondade era Deus. Amém? Então por isso ele falou: só tem um que é Deus. Só tem um que é Deus, que é bom. Então o próprio Jesus reconheceu que a bondade vinha do Senhor. E sabe o que eu entendo com essa palavra, amados? Muitos de nós às vezes tentamos ser bons. Muitos de nós às vezes tentamos alcançar milagres, o favor de Deus pela nossa própria bondade. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite: só Deus é bom. Amém? Então não existe nada de bom em nós. Não existe nada que nós possamos fazer para que nós possamos alcançar o favor de Deus pela força do nosso braço. Tanto isto é verdade, que Deus manifestou a sua bondade sobre a terra, enviando Jesus Cristo para vir caminhar no meio dos homens, levar uma vida santa e morrer numa cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Deus é bom. Amém? Manifestou essa bondade em Jesus Cristo. Então, como que nós podemos nos achegar a Deus hoje, se não pela bondade dele? Porque Jesus, Ele foi bom em todas as coisas. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus nunca errou em nada. Então só tem um que é bom, que é Deus. E às vezes muitas pessoas não conseguem alcançar respostas de oração na sua vida. Muitas pessoas têm dificuldade de receber bênçãos de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque ela está se esforçando para ser bom, para conseguir alcançar o favor de Deus através da sua bondade. Mas a palavra do Senhor fala para nós em Isaías 64, no versículo de número 6. Ele diz assim que a justiça própria é trapo de imundícia diante de Deus. Só tem um que nos justifica, que é Jesus Cristo, amém?
Se nós tentarmos de alguma forma ser bom, se nós tentarmos de alguma forma nos justificar diante de Deus, isso é justiça própria. E isso para Deus é abominável. Sabe o que é um trapo de imundícia? Um trapo de imundícia é aquilo que as mulheres usavam lá atrás, quando estavam menstruadas. Sabe o que é um trapo de imundícia? Um trapo de imundícia era aquilo que os leprosos usavam para cobrir as suas feridas, para limpar o pus. A pele já estava apodrecendo. E os leprosos cobriam, limpavam as suas feridas com aqueles panos que eram chamados de trapos de imundícia. Então nós só podemos nos aproximar de Deus por causa da sua bondade, por causa da bondade de Jesus Cristo, amém? Se você entender isso nessa noite, você está pronto para receber milagres extraordinários sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é bom. E se Ele é bom, Ele quer fazer coisas boas na sua vida, amém? Ele quer transformar você, Ele quer curar você, Ele quer prosperar você, Ele quer derramar sobre a tua vida todas as bênçãos, porque Ele é bom, amém? Não existe, olha que Ele diz assim, que Deus é bom e Deus é perfeito, amém? O que é uma coisa perfeita ou algo perfeito? É algo sem defeito, é algo que é completo, é algo que é íntegro. Deus é perfeito, amém? Deus é perfeito. E por causa da sua bondade, por causa da bondade de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós, por causa da nossa comunhão com Deus agora, baseado na bondade de Jesus, na obra de Jesus, nós nos tornamos participantes daquilo que Deus fez. Então nós não podemos jamais levantar as nossas mãos e achar que algo que nós fazemos é considerado bom se vir de nós mesmos, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim, só é bom aquilo que está na tua vida se veio de Deus. Muitas pessoas são boas. Tem uma história que alguém diz assim, o fulano é uma pessoa boa, o fulano é justo, o fulano paga as suas contas em dia, o fulano é um bom pai. Mas essa bondade não significa nada diante de Deus, porque essa bondade é uma bondade humana, é diferente da bondade de Deus. A bondade de Deus é a única bondade que Deus recebe. A única bondade é a bondade de Deus. Então qualquer coisa de bom que possa existir na tua vida, você não pode se vangloriar, você não pode bater no peito e achar que você tem qualquer mérito nisso, porque Ele é bom e Ele é perfeito, Ele é completo em todas as coisas. Então existem algumas pessoas, né? Às vezes algumas pessoas dizem assim, eu preciso me casar, eu preciso de alguém para ser completo. Já ouviram isso? Quantos já ouviram isso? Quando que nós somos completos? Nós somos completos quando Deus entra na nossa vida, amém? Porque Ele é perfeito e nós só nos tornamos perfeitos e completos nele. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa incompleta. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa imperfeita. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa que está faltando algo sobre a vida dela. Uma pessoa sem Deus não é nada, porque Ele é perfeito em todas as coisas e Ele reparte conosco dessa perfeição. Eu quero dizer para você que se você está em Cristo Jesus, você é perfeito aos olhos de Deus, amém? Eu vou repetir para que você possa se alegrar. Se você está em Cristo Jesus, aos olhos de Deus, você é perfeito, amém? Porque Deus olha para você, Ele vê Jesus que é bom, Ele vê Jesus que foi perfeito em todas as coisas, e é na perfeição dEle que nós somos aceitos, é na bondade dEle que nós somos aceitos por Deus, porque Ele é bom, Ele é bom. E porque Ele é bom, Ele quer mudar a sua história, porque Ele é bom, Ele quer abençoar a sua vida, amém? É pela bondade dEle. E como eu falei, às vezes a pessoa diz assim, a pessoa é tão boa, só falta Jesus, como se Jesus fosse apenas um adereço. Não existe bondade fora de Jesus Cristo, amém? Nenhuma bondade será aceita por Deus se não vir dEle. Não adianta a pessoa um dia chegar lá no céu e achar que vai entrar lá, eu fiz boas obras, eu ajudei os pobres, eu fiz um monte de coisa. Se a bondade dela não veio de Deus, Deus não recebe isso.
Amém? Agora eu quero dizer algo para você. Deus é tão bom, mas tão bom. E quando nós nos tornamos participantes dessa bondade, o Senhor começa a mudar a nossa vida. Ele começa a mudar o nosso jeito de olhar as coisas. Ele começa a mudar o nosso jeito de olhar para as pessoas, o nosso jeito de olhar para as situações. Por quê? Porque Ele é bom. Quero perguntar algo para você. Você odeia alguém? Você tem coisas no teu coração contra alguém? Isso é mal aos olhos de Deus. Mas se você deixar a bondade dele inundar o teu coração, sabe aquela pessoa que você odiava? Sabe aquela pessoa que você não perdoava? A bondade dele sobre a tua vida vai fazer você olhar para essa pessoa com o olhar de Deus. Amém? E você vai amar essa pessoa, porque ele é bom. Deus é bom. Você está entendendo, igreja? É só por causa dele que nós somos aceitos. É só pela bondade dele. Então, às vezes as pessoas não recebem algum milagre porque elas dizem assim: não, mas eu não sou merecedor. E a verdade é que ninguém de nós é merecedor, amém? Ninguém é merecedor, é pela bondade de Deus, amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você é aceito por Deus, pela bondade dele. Amém? Porque se não fosse assim, todos nós já estávamos descartados diante de Deus. Porque ninguém é bom, Ele é a fonte de bondade. Então toda bondade que você possa fazer, se a fonte não é Deus, Deus não recebe essa bondade. E Ele diz assim então, né? Toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras e inconstante. Olha que coisa extraordinária, amados. A palavra do Senhor está dizendo assim, não se deixe enganar. Não se deixe enganar, Deus é bom, só Ele é a fonte de bondade, só Ele é perfeito. E ainda diz algo maravilhoso para nós, Ele diz assim: e Deus não muda, como sombras inconstantes. Deus não muda, Ele é bom e Ele é perfeito, e Ele permanece assim por toda a eternidade. Ele não muda. Sabe as vezes que você errou, Deus é bom e não muda. Sabe as vezes que você pecou, Deus é bom e não muda. Sabe as vezes que você fez coisas que desagradavam a Ele, Ele é bom e não muda. Nós mudamos, não é assim? Às vezes a gente trata uma pessoa, é amor da minha vida, né? Mas quando essa pessoa nos decepciona de alguma forma, quando nós nos desiludimos com algo, o que a gente diz assim? Eu mudei, parei de ser boba. É assim? Quantos já falam isso, né? Eu mudei. Agora a pessoa me tratou mal, eu vou tratar mal também. Deus não é assim, amém? Deus não muda, Deus é bom e perfeito, e não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele não muda o seu caráter, Ele não muda quem Ele é, Ele continua sendo bom em todo o tempo. E quanto mais você entender que Ele é bom e que você é mau, e só existe coisas boas na tua vida, aquilo que Ele te entregou. E quando nós entendemos que veio dele, é para ele, tudo é dele, nós passamos a pensar assim: eu preciso de Deus, porque eu não consigo sem ele, porque ele é perfeito em todas as coisas. Nós falhamos, nós erramos, mas ele não erra, ele é perfeito em tudo que faz e em tudo que é, amém? E quanto mais eu e você entendermos essa verdade, você se torna participante da perfeição de Deus, amém? Quando Deus olha para você, se ele vê Jesus na tua vida, ele diz: você é perfeito. Aleluia! Você é perfeito porque está em Jesus. Você é perfeito porque crê em Jesus. Você é perfeito porque entregou a sua vida para Jesus. Não tem nada a ver com você, porque os religiosos, eles tentam fazer boas obras, eles se esforçam, eles gemem, eles fazem muitas coisas para tentar ser bom, achando que com isso serão aceitos diante de Deus. Não, a única bondade que Deus recebe é a dele, amém? É o que Jesus fez.
Se fosse assim, se nós conseguíssemos entrar no céu pela nossa própria bondade, Jesus não precisava ter vindo, morrido numa cruz e pagado o preço pelo meu e seus pecados. Ele fez isso porque sem Jesus nós estávamos separados de Deus, nós estávamos condenados, destinados ao inferno eterno, porque éramos maus. Mas Ele é a fonte de bondade, amém? Ele é a fonte de perfeição. Ele não muda como sombras inconstantes. O que é isso? Quantos já viram uma sombra? Não andando, uma sombra andando por aí, né? Mas a sombra, ela não muda, né? A sombra, uma hora ela está na frente, uma hora ela está atrás, uma hora ela está para cima, outra hora ela está para baixo, não é assim? A sombra muda conforme a direção do sol, não é verdade? Sabe o que isso me ensina? Que nós mudamos conforme a direção das coisas que estão ao nosso redor. Nós somos inconstantes porque conforme as situações ao nosso redor, nós mudamos. Mas Deus não muda, amém? Deus não muda e nunca vai mudar. Ele é eterno em todas as coisas. Talvez você chegou aqui hoje dizendo assim: pastora, eu pequei. Pastora, eu errei. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus é bom. Deus é perfeito e Ele não muda, amém? Se você se arrepender hoje, se você entregar sua vida para Jesus hoje, Ele não muda, Ele recebe você, amém? Ele te torna filho de Deus, e a partir de você ser filho de Deus, você começa a ser transformado por essa bondade que vem do alto, por essa perfeição que é dEle. Quantos de nós falhamos e falhamos em tantas áreas, mas Ele é perfeito. E sabe o que é mais maravilhoso? Ele quer compartilhar conosco daquilo que Ele tem, amém? E aí Ele diz assim: por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Gente, por sua decisão, olha que coisa extraordinária. Deus é bom, Deus é perfeito. Fala sério, se Deus é bom e Deus é perfeito, Deus precisa de nós para alguma coisa? Deus precisava do ser humano para alguma coisa? Porque se Ele é perfeito, Ele é completo em si mesmo. Ele é inteiro. Ele não precisa de mais nada. Mas olha a bondade de Deus, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, aleluia, tudo isso porque Ele é bom, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisava do ser humano, foi decisão dEle, Ele escolheu a cada um de nós, para quê? Para que nós nos possamos compartilhar daquilo que Ele tem. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para quê? Quem é a palavra da verdade? Jesus. Ele nos gerou em Jesus. Para quê? A fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Quando você entrega a sua vida para Jesus e entende a sua bondade, sabe o que acontece comigo e com você? Nós passamos a ser como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, o primeiro casal via a face de Deus, compartilhava, ouvia a voz de Deus, passeava com Deus no jardim, ele era participante de tudo o que Deus tinha. E olha o que acontece conosco, quando o Senhor nos gerou pela palavra da verdade. Ele diz assim: para que nós fôssemos como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Quando você entende que Deus é bom, que Deus é perfeito, é na força dEle, é na bondade dEle, é na sabedoria dEle, é na graça dEle, é na misericórdia dEle, é no favor dEle, é tudo a ver com Ele. Quando você entende essa verdade, amados, sabe o que acontece com você? Você passa a ser como os primeiros frutos de tudo que Ele criou, ou seja, na mente de Deus é como se você nunca tivesse pecado. Na mente de Deus é como se você nunca tivesse pecado. Aleluia. Mas sabe por que não desfrutamos das coisas que Deus tem para nós? Porque nós gememos para ser bom, porque nós nos esforçamos para ser bom. E sabe qual que é o problema? A gente vai sempre se decepcionar. A gente não vai conseguir.
Nós só somos aceitos por Deus por uma única bondade, que foi a de Cristo. Amém? Por uma única obra, que foi a obra redentora de Jesus. E quando nós cremos nessa verdade, nós passamos a ser como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. Quando você recebe Jesus na tua vida, amado, amada, para Deus é como se você nunca tivesse pecado. Para Deus, você é perfeito diante dEle. Para Deus, você é aceitável nele por causa de Jesus. Amém? Tem um texto em Efésios 1:4 que diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa ou irrepreensíveis diante dele. Amém? Ele é bom, Ele te amou. Aleluia, Ele te escolheu em Cristo. Para quê? Para que você se torne participante de tudo que Ele tem. Você consegue compreender isso? Ele é tão bom, mas tão bom, que Ele resolveu compartilhar tudo que Ele tem e tudo que Ele é comigo e com você. Amém? É pela bondade dEle. Então o que você precisa nessa noite, meu querido? É um milagre que você precisa? Deus é bom. E Deus quer compartilhar milagres com você. Deus quer derramar sobre a sua vida a cura. Deus quer derramar sobre a sua vida a saúde perfeita sobre o seu corpo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Quando diz que Ele é perfeito, diz que Ele não tem falta de nada. Amém? O que você precisa? Ele tem. Ele é perfeito. E sabe o que é o melhor de tudo? Ele é bom para compartilhar do que Ele tem comigo e com você. Amém? A palavra de Deus diz assim que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo já está pronto em Jesus. Jesus é perfeito. Amém? Então, se você errou nessa noite, se você fez algo que talvez o coração do Senhor se entristeceu, nessa noite se humilhe e peça perdão. Reconheça que você é mau. Sabe, o ser humano, quando ele bate no peito para achar que ele é bom, mais ele afasta Deus. Se a pessoa achar que ela é boa, ela não precisa de Deus. A religião diz que você é bom, então você não precisa de Deus. A religião colocou uma mentira no coração das pessoas, achando que nós alcançamos salvação por obras. Não, a salvação é por um único motivo: a nossa fé em Jesus Cristo, na bondade dEle e no que Ele fez por mim e por você. Amém? Em nome de Jesus, você entendeu essa palavra? Amém? Olha para o irmão que está do teu lado assim, diga: Deus é bom. Diga: Deus é perfeito em todas as coisas. E diga assim para Ele: eu tenho uma notícia para te dar. Ele quer compartilhar dessa bondade com você. Amém? Sabe por que Deus vai fazer milagres aqui hoje? Porque Ele é bom. Amém? Se você entender que é só porque Ele é bom, você alcança o milagre, não importa o que você precise nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Louvor, temos algo aí preparado? Enquanto o louvor vai cantar uma canção, o pessoal vai estar ungindo você aí no seu lugar, né? Eu quero convidar a pessoa que está em casa, nos assistindo nessa noite, a você pegar o seu copo com água, e nós queremos orar e abençoar e declarar a bondade do Senhor sobre a tua vida, a perfeição de Deus atingindo o teu corpo, tirando tudo aquilo que é imperfeito em você, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por essas pessoas que estão na sua casa nessa noite ouvindo essa mensagem. Pai, talvez muitas delas frustradas porque tentaram de alguma forma ser boa e não conseguiram. Talvez quantas se afastaram da fé, se afastaram da igreja, porque olhavam para si mesmas e diziam: eu não consigo, eu sou um fracasso, não dá certo. Mas nessa noite eles entenderam que é pela bondade do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu oro agora para que o teu poder seja colocado sobre essa água que essa pessoa está segurando. E em nome de Jesus, que essa água se torne um poderoso antibiótico, para que no momento que a pessoa beber dessa água, toda imperfeição, todo mal seja arrancado, toda obra do inferno seja destruída na vida dessa pessoa, e ela receba da bondade
bondade e do favor de Deus, o milagre que você precisa sobre a tua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado aí na sua casa, em nome de Jesus Cristo, e beba da água, em nome de Jesus.